O universo era líquido logo depois do Big Bang. Logo depois do Big Bang, nos primeiros instantes da sua existência, o universo primordial não era apenas muito quente e denso, mas também tinha a consistência de um líquido. Este é o primeiro resultado dos mini-gigantes criados pelo LHC. Os mini-gigantes, reproduções em escala reduzida daquilo que deve ter acontecido quando o nosso universo foi criado, foram gerados quando íons de chumbo começaram a colidir depois de acelerados nos 27 km do anel do Grande Colisor de Hadrons. Os experimentos com átomos de chumbo começaram no último dia 7 de novembro. A análise das primeiras colisões foi divulgada em 2 artigos científicos divulgados preliminarmente, ainda não avaliados para publicação em periódicos revisados, embora os artigos sejam assinados por quase 1000 cientistas. O experimento Amelinhoen, um dos 4 grandes detectores do LHC, desenvolvido especialmente para estudar os mini-gigantes, detectou cerca de 18.000 partículas depois de cada colisão entre os íons de chumbo. Os cálculos indicam que os choques estão gerando temperaturas de até 10 milhões de graus. A essas temperaturas, os cientistas calculam que a matéria normal derreta-se em uma espécie de sopa primordial, conhecida como plasma de quarks-gluons. Os primeiros resultados das colisões de chumbo já descartaram uma série de modelos da física teórica, inclusive aqueles que previam que o plasma de quarks-gluons criado nesses níveis de energia deveria se comportar como um gás. Embora pesquisas anteriores, feitas no acelerador IOP nos Estados Unidos, em energias mais baixas, indicassem que as bolas de fogo produzidas em colisões de núcleos atômicos se comportassem como um líquido, muitos físicos ainda esperavam que o plasma de quarks-gluons se comportasse como um gás nas energias muito mais elevadas do LHC. Mas não foi isso que aconteceu. Estes primeiros resultados parecem sugerir que o universo teria se comportado como um líquido superquente imediatamente após o Big Bang, diz o Dr. David Evans, coordenador do experimento Amelinhoen. Outros pesquisadores, contudo, sugerem maior cautela. Dr. Jacobs, outro membro da equipe, afirma que é muito cedo para traduzir as medições em uma afirmação taxativa sobre a viscosidade do plasma de quarks-gluons formado nas colisões do LHC. Nossa medição de fluxo elíptico é final, mas serão necessárias muitas discussões com os teóricos antes que saibamos o que esses resultados significam em termos de viscosidade, dizem Jacobs. A equipe também descobriu que, nessas colisões frontais de núcleos atômicos, produz-se mais partículas subatômicas do que alguns modelos teóricos previam. A bola de fogo resultante da colisão dura apenas um período muito curto de tempo, mas quando a sopa esfria, os pesquisadores são capazes de ver milhares de partículas saindo. É o caminho dessas partículas que é visto nas imagens. Analisando esses detritos, os cientistas tiram conclusões sobre o comportamento da própria sopa. Repelindo gotas de água. Engenheiros da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criaram um novo material nanoestruturado que repele as gotas de água antes que elas tenham oportunidade de congelar. A descoberta poderá se tornar a solução para livrar definitivamente do congelamento as asas dos aviões, os vidros dos carros, os cabos de transmissão elétrica e até mesmo os trilhos de trens nos países de clima muito frio. Segundo os pesquisadores, integrar a tecnologia anti-congelamento diretamente no material original é muito mais eficiente do que a aplicação de produtos químicos, como sprays ou sais, ou pelo simples aquecimento. ¿No foi por acaso que o LHC, e todos os outros aceleradores e colisores de partículas fixerán súa fama? Eles se tornarán a principal ferramenta da física ao permitir o estudo detalado das partículas eléctricamente carregadas. Então, o que podería significar para a propia física, para a química, e para a biología un acelerador capaz de manipular partículas,
nao carregadas, como átomos neutros e moléculas. Isto irá nos permitir facer estudos de colisao de unha forma radicalmente nova, responde Quintia Iner, que ven traballando en seu propio LHC das moléculas anos. Na verdade, un colisor de moléculas permitirá o estudo detalado das reaxoes químicas, mostrando seus estagios en fraxoes infinitamente pequenas de tempo, revelando aos cientistas o que determina o estabelecimento das ligaxoes químicas e o que faz con que elas se quebren. Agora, Einer e seus colegas do Instituto Fritz-Haber, de Alemana, finalmente conseguirán construir o primeiro prototipo funcional de un sincrotrón molecular, o equivalente de un sincrotrón capaz de lidar con moléculas polares. O equipamento consiste en unha armadila na cual as moléculas, en vez de alcanzar unha enerxía potencial mínima en un punto específico do espazo asumen unha enerxía potencial mínima dentro de un círculo. En cuanto a acelerar partículas carregadas é fácil debido á grave súa interaxón con campos electromagnéticos, os pesquisadores tiverán que usar campos eléctricos non homogéneos que interagen con más moléculas polares. No experimento foran utilizadas moléculas de amonia que, mesmo sendo neutras, ten unha distribuición irregular dos electróns. En vez de construir unha pista con kilómetros de extensao, os cientistas aprisionarán un pacote denso de moléculas, con 3 milímetros de largura, dentro de un dispositivo circular de medio metro de diámetro.